Fica um convite para que vocês conheçam também o Hub, quem ainda não conhece. Dê uma olhadinha no nosso site, no nosso Instagram. O nosso objetivo enquanto Hub é promover conexões entre pessoas, instituições, entre profissionais, fornecedores, enfim, promover conexões entre players do ecossistema de saúde para ver fortalecimento nesta prestação de serviço, tá? Então, qualquer pessoa, independentemente de ser o profissional de saúde ou não, ou de estar vinculado a uma instituição ou não, qualquer pessoa que tenha interesse e que possa contribuir com o ecossistema de saúde pode participar do Hub, tá? O Hub não tem fins lucrativos, então para participar você não precisa investir financeiramente, é só se dedicar mesmo com o tempo, participando dos projetos, das ações, então todos estão convidados, tá? Eu também quero agradecer a Neila pela parceria, pelo seu engajamento, pela sua disponibilidade, principalmente de compartilhar o seu conhecimento e todas as informações que você vai trazer aqui conosco, tá, Neila? Muito obrigada, muita gratidão por compartilhar, tá bem? Então vamos lá, Neila, sinta-se à vontade, pode iniciar. E aí a apresentação está conosco. Quem vai fazer as trocas dos slides para você é a Priscila, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Obrigada, Carol. Bom dia, pessoal. Segunda-feira, né? Iniciando já aqui com vocês. Vocês não vão ver meu rosto, mas tecnologia é isso, né? A Pri vai passando para mim os slides. Estou muito feliz pelo convite feito pelo Heitor, pela Carol, tanto de participar do Hub, como também já conseguindo aqui palestrar para vocês sobre um assunto que eu gosto tanto. Tem sido, durante muitos anos, assim, um meu lema de vida profissional, que é controle de infecção. Então, obrigada a todos que estão aqui, obrigada pelo convite, vamos iniciar, tá bom? Eu fui convidada pelo Heitor para conversar um pouquinho com vocês sobre o protocolo e a cultura de precaução e isolamento dentro do ambiente hospitalar. Pode passar, Pri, o primeiro slide. Para quem não me conhece, né, meu nome é Neila, eu sou enfermeira, formada em enfermagem pela Unicesumar em 2011. Sou especialista em terapia intensiva, em oncologia, segurança do paciente e controle de infecção. Atuo como enfermeira no Instituto de Oncologia e Hematologia de Maringá desde 2012, desde a minha formação, né? E eu iniciei nessa instituição trabalhando na assistência e passei por lá por diversos setores e trabalhei 6 anos diretos no controle de infecção e segurança do paciente. E fazem 1 ano que eu assumi o cargo, então, de gestora de enfermagem da instituição. Então, eu deixei a pasta de controle de infecção e passei, então, a ser gestora de enfermagem. Durante todos esses meus anos de formada, eu também atuei como docente em cursos de técnico de enfermagem e em pós-graduação de enfermagem também. E também faço um trabalho voluntário como palestrante na comunidade com uma palestra e com, enfim, conhecimento sobre prevenção de doenças oncológicas, que também é a minha segunda paixão, né? Então, eu tenho a paixão pelo controle de infecção e segurança do paciente e também oncologia por motivos pessoais mesmo. Então, prazer, eu sou a Neila e vou conversar agora um pouquinho com vocês sobre o controle de precaução e isolamentos. Pode passar, Pri. Só um pouquinho, que deu uma travada aqui. Tá bom. Bom, mas eu já vou falando, né? O próximo slide, eu vou explicar para vocês onde eu trabalho. Então, como eu disse anteriormente, eu sou gestora de enfermagem no Instituto de Oncologia e Hematologia de Maringá. E para quem está participando e é de Maringá, é o conhecido Hospital do Câncer de Maringá, Grupo Grelo, Hospital Grelo. Né? Então, ele é um hospital privado, credenciado como alta complexidade para oncologia e hematologia para o Sistema Único de Saúde. Temos também um banco de sangue integrado, que é o Banco de Sangue Maringá. É um hospital com 100 leitos, uma UTI com 6 leitos, um serviço de transplante de medula óssea em credenciamento, com 3 leitos.
Nós temos 4 unidades de internação, sendo 2 delas exclusivas para o Sistema Único de Saúde e 2 delas exclusivas para atendimentos de convênios e particular. Uma central de material e esterilizações, um centro diagnóstico, centro cirúrgico com 6 salas, um serviço de quimioterapia, radioterapia, e também ali nós trabalhamos com ambulatório de especialidades médicas, fisioterapia, nutrição e psicologia. Bom, também fica o convite para quem não conhece o Grupo Quirello, né? Nós somos, então, uma UNACOM e somos alta complexidade para oncologia. Somos o único hospital na região que possui um complexo oncológico completo, desde o tratamento oncológico com quimioterapia e radioterapia, como também um centro cirúrgico amplo para diagnóstico dessa doença. Porém, por ser um hospital geral, nós também atendemos diversas especialidades, principalmente cirúrgica. Então, essa é a minha casinha, eu trabalho desde a minha formação aí. Costumo dizer que isso não é zona de conforto, mas sim eu fui agraciada por Deus para poder já trabalhar desde o meu início da minha carreira no hospital que eu sempre sonhei. Então, eu sou muito contente e fui realmente abençoada de estar trabalhando sempre nessa instituição. Pode passar, Pri. Bom, agora vamos para o tema, né? Que o que é a cultura de precaução e isolamentos dentro do ambiente hospitalar. Quem nunca ouviu falar em bactérias multiresistentes ou superbactérias, né? Nós já passamos durante a nossa vida por alguns surtos, a gente sempre ouve falar um pouco sobre dengue, alguns anos atrás um surto sobre ebola, e o mais recente que foi a pandemia da Covid-19, e é nisso que está intimamente ligado os protocolos de prevenção e isolamento dentro das instituições hospitalares. Bom, mas essa prática de precaução e isolamento dentro do ambiente hospitalar, ela já é, desde a concepção dos hospitais, muito praticada. Por quê? Na criação dos hospitais, quando a gente estuda um pouquinho da história, o hospital já era realmente um lugar considerado como a segregação de pessoas doentes, de pessoas saudáveis. Então, os hospitais, eles surgiram depois de vários séculos, claro, da criação da humanidade, mas eles foram principalmente criados para separar as pessoas que estavam doentes das pessoas saudáveis. Então, isso já é considerado uma forma de isolamento, né? E por que ele serve? Ele serve para uma prevenção e controle de doenças, principalmente, claro, as transmissíveis, né? E com o avanço tecnológico das instituições de saúde, houve-se também um aumento dos estudos, das formas de prevenção dentro dessas instituições. Isso ao longo, claro, da história da humanidade e do desenvolvimento das instituições de saúde. Pode passar, Pri. Então, quando a gente vai ler um pouquinho lá do livro mais antigo que existe, né, que a gente ainda conhece, que é a Bíblia, né, a segregação de pessoas doentes está inclusive na Bíblia, né? Então, as doenças contagiosas, lá na antiguidade, já sabia-se que existia. Então, sabia que uma pessoa ficava doente e se outras pessoas ficassem perto dela, sem proteção adequada, elas também ficavam doentes. Né? Então, lá na Bíblia, né, a gente ouve falar muito sobre a lepra. Né? Então, eu até peguei ali um versículo de Levítico, né? Esta será a lei do leproso, do dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, que os sacerdotes eram os curandeiros, né, da época, sairá fora do arraial e o examinará. E eis que se a praga da lepra do leproso for sarada, então o sacerdote ordenará por aquele que houver de purificar. Se tomem 2 aves vivas e limpas e pau de cedro, e quermesim, e isopo, que eram assim as culturas curandeiras da época. Então já se sabia que o sacerdote deveria retirar, né, essa pessoa do meio da civilização para então curá-lo. E se ele fosse curado, então realizava o ritual ali da época. Então, desde a Idade Média, essa primeira imagem que vocês estão vendo aí, que parece um patinho, né? Eram os EPIs da época da peste negra. A peste negra foi uma doença devastadora, né? Causada por uma bactéria, um bacilo da época, da Idade Média, né? Então, lá em 1300 e alguma coisa. E olha só que interessante, né? Já existiam, então, EPIs, ou o que a gente pode dizer, formas de segregar, formas de você se prevenir dessa doença.
né? Então, as doenças, junto com a humanidade, elas passaram por várias fases de conhecimento, só que sempre houve-se o princípio de que existia um contágio, né? Baseado em contato direto com pessoas e pessoas, né? Como eu disse anteriormente, no início do século XIX, os hospitais eram vistos como locais de separação, onde os doentes iam para se separar das famílias, então tratar da doença, né? Então, as práticas de isolamento no ambiente hospitalar, elas passaram por várias modificações até chegar nos dias atuais. E o mais recente que nós tivemos, né, de contato com as práticas de isolamento foi a pandemia da Covid-19, em que o leigo passou a entender, não só quem estava dentro da área hospitalar, a importância do isolamento e de cuidados com a formas de precaução de doenças, né? Pode passar, Pri. Então, a doença transmissível, ela exige uma cadeia epidemiológica. Então, o que é? A doença ela precisa de um hospedeiro, um agente, o meio ambiente e o vetor, né? O hospedeiro é a pessoa que vai desenvolver a doença, e para ela desenvolver essa doença, ela depende de vários fatores, como genética, estado nutricional, idade, sexo, né? O agente pode ser bactérias, pode ser vírus, podem ser fungos, e ele precisa de uma quantidade, um tempo em que o hospedeiro tem a exposição, uma porta de entrada. Como que esse hospedeiro, esse agente, ele vai se desenvolver dentro desse ser vivo, né? E qual que é o nível de virulência, então, desse agente? O meio ambiente para que esse agente viva, que depende de condições climáticas, né? E o vetor. O vetor, em algumas doenças transmissíveis, pode ser animais, né? Só que quando a gente fala muito dentro do ambiente hospitalar, a gente fala do vetor, que somos nós, seres humanos mesmo, e o ambiente hospitalar, que eu vou passar um pouquinho mais para vocês à frente. Então, é o processo de identificação dos mecanismos envolvidos na propagação dessas doenças, que envolve desde hospedeiros, agentes patogênicos, o ambiente pelo qual esses agentes vão infectar os seres suscetíveis. Pode passar para mim. Então, o hospital. Pode passar uma só, Pri. Bom, o que torna, então, os hospitais propícios para a disseminação de doenças? Vamos pensar, gente. O hospital, ele nada mais é do que você pegar vários seres vivos de vários lugares, né, várias pessoas, e colocar todas dentro de um mesmo ambiente, né, dentro de um mesmo prédio. Então, existe ali uma grande concentração de micro-organismos de todos os tipos. Por quê? Todos nós temos a nossa microbiota natural. Nós já tivemos contato com vários agentes durante a nossa vida, enfim. E a gente pega todas as pessoas que têm a sua própria cultura e coloca dentro de um mesmo ambiente, né? Então, este local, o ambiente hospitalar, ele se torna um local de grande concentração de micro-organismos. E hoje, falando dentro de ambiente hospitalar, a gente tem uma grande concentração de bactérias resistentes a antibióticos neste local. Porque é onde que a gente recebe um antibiótico de grande concentração? Dentro do hospital. E aí o ambiente hospitalar, ele se torna um ambiente contaminado. Então, apesar de ele ter que parecer um ambiente muito limpo, ele é sim um ambiente bem contaminado. Fora também que dentro deste ambiente nós temos pessoas imunossuprimidas, porque se está dentro do hospital, provavelmente é porque está passando por algum processo de doença. Salvo em situações de, por exemplo, maternidades, onde você vai lá para gerar uma vida e tudo mais, nós temos o hospital, né, que é onde tem pessoas que estão ali para tratar doenças ou para realizar algum procedimento, tá? Então, essas pessoas que estão dentro do hospital, além de cada uma ter sua cultura, eles estão com dispositivos que facilitam a entrada de micro-organismos dentro desse corpo. Ou é uma ferida operatória, ou é um acesso venoso, né? Então, eles têm a forma de entrada dentro desse ambiente para dentro desse ser vivo, né? E, como nós vivemos recentemente, fora todas essas particularidades do ambiente hospitalar, esse ambiente também recebeu as pessoas que estavam com doenças altamente transmissíveis, que nós vimos recentemente, que são epidemias, e, no nosso caso, que nós passamos com a Covid, que são as pandemias. Então, pode passar devagarinho para mim, Pri?
as fotinhas. Então, ali a gente tem um exemplo de um paciente dentro de uma terapia intensiva, né? Ele é um paciente que ele está altamente invadido, né? Ele tem um acesso para verificação de pressão de PAM, ele tem um tubo na garganta para o oxigênio, ele tem um acesso venoso central para administração de drogas, ele pode ter uma ferida operatória, um dreno. Então, ele é uma pessoa que está ali, um ser vivo, que ele está com várias portas de entrada para micro-organismos, que o ambiente hospitalar, como nós já dissemos anteriormente, é um ambiente contaminado. Pode passar. Então, a gente tem aí, coloquei algumas fotinhas só para a gente poder, então, exemplificar o que foi dito sobre as portas de entrada desse corpo humano, né, a micro-organismos que estão no ambiente. Então, as vias de disseminação de infecção hospitalar, elas não mudaram com o passar dos anos, porém, novas situações tornaram o seu controle mais problemático. As vias de disseminação, basicamente, são contato, né? Não, eu não estou entendendo esse aplicativo, sabe? Pessoal, tem alguém com o áudio ligado durante a apresentação. Alô? Oi? Aí, acho que agora deu certo. Pode continuar, Neila. Tá, obrigada. Então, as vias de disseminação de infecção, elas não mudaram. Porém, novas situações tornaram seu controle bem mais problemáticos. Observa-se uma mudança no perfil e nas características do hospital. Hoje, nós temos diversas tecnologias que aumentam a sobrevida dos pacientes, né? Porém, aumentam muito a invasão desse corpo. Eu sei que tem vários colegas aqui, mas provavelmente, até quem não trabalha dentro do ambiente hospitalar, nós ouvimos falar muito sobre, na época da Covid-19, um pulmão artificial, né, o ECMO, que fazia todo o processo do pulmão. Estamos falando de mais uma porta de entrada para este corpo, né? Fora diversas outras tecnologias que mantêm a sobrevida, que salvam vidas, né? Porém, tudo que invade aumenta o risco, então, de contaminação. Por que eu estou falando isso tudo para vocês, pessoal? Porque, assim, nós precisamos entender que o ambiente hospitalar, ele é um ambiente que ele aumente muito o risco de infecção. E a infecção dentro do ambiente, ela tem que ser considerada como algo comum. Porém, que eu vou dizer mais à frente, nós trabalhamos diversas maneiras para diminuir esse risco de infecção. Por que eu digo isso? Porque existe um medo. A cultura, né, hoje que a gente vive, 2023, com os profissionais da saúde, um tabu muito grande em cima da infecção hospitalar, né? Como se fosse algo assim muito ruim, muito grave. O que a gente precisa entender é que é algo esperado, porém pode ser controlado. E aí a importância da cultura de isolamento, de precaução dentro deste ambiente. Tá? Hoje, dentro dos hospitais, temos pessoas mais graves, medicações imunossupressoras que são amplamente utilizadas, gente, para salvar essa vida. Tá? Elas são utilizadas para salvar a vida. Procedimentos invasivos são cada vez mais comuns. E existem novas variedades de micro-organismos. Bactérias isoladas estão tornando-se mais resistentes às terapias antimicrobianas padrão. Os pacientes estão agrupados em unidades especializadas. E um grande efetivo de profissionais de saúde está envolvido nos cuidados diretos ao paciente. Por que eu digo sobre os profissionais da saúde? Dificilmente, hoje, quando a gente fala, pelo menos da minha área, que é a enfermagem, nós temos pessoas que trabalham exclusivamente em uma instituição. Né? Às vezes, as pessoas elas trabalham em mais de uma instituição. O profissional médico, por exemplo, ele passa por 3, 4 hospitais por dia. Então, ele está dentro de culturas diferentes, com micro-organismos diferentes o tempo todo. Então, é sobre isso que a gente fala também. Os profissionais de saúde, eles também podem ser vetores na transmissão de micro-organismos. Pode passar, por favor. Só um pouquinho que está meio lento. Tá bom. Deixa eu só... Estou tentando acompanhar aqui também. Então, quando a gente fala sobre essa cadeia epidemiológica que eu disse a vocês, expliquei sobre a cadeia epidemiológica na transmissão de agentes de doenças transmissíveis. Então, a cadeia epidemiológica no contexto hospitalar, ela envolve o quê?
o agente infeccioso, uma fonte, né, onde esse agente infeccioso está, uma porta de saída, uma forma de transmissão, uma porta de entrada e um hospedeiro suscetível. Ali eu coloquei uma fotinha ao lado de parece ser uma UTI. Tudo onde está em vermelho são exemplos de locais de acesso comum que pode estar contaminado, o ambiente hospitalar contaminado. Então, assim, eu consigo ter uma cama para cada paciente. Por exemplo, eu, Neila, internei hoje dentro do hospital, estou internada, e quando eu vou embora, a cama vai embora junto comigo. Eu não descarto, né, esse móvel, ele é um móvel no ambiente hospitalar. Então, o que eu preciso pensar? Como que eu vou fazer a descontaminação de prováveis bactérias e vírus que a Neila tinha, para que a Maria, a próxima paciente, possa internar nesse leito? Por que eu falo dessa forma para vocês? Para que a gente possa entender que, apesar do avanço das tecnologias, hoje em dia a gente trabalha com muito material descartável, ainda existem áreas comuns, né, em que as pessoas elas compartilham aquele local. E então a tecnologia ela tem avançado cada vez mais para que a gente possa tornar esse local cada vez mais descontaminado para receber novos pacientes. Forma de transmissão, a gente fala muito... Pode passar, Pri, tá certinho, pode passar. A gente fala sobre contaminação cruzada dentro do ambiente hospitalar, que envolve equipamentos contaminados, mãos contaminadas, né? E ambiente contaminado, que são maçanetas, pias, banheiros, camas e outras superfícies. Então, colocando aqui nessa figura o que eu acabei de falar sobre a cadeia de contaminação dentro do ambiente hospitalar, eu tenho ali o pacientinho na caminha azul, né? Ele está um paciente colonizado, que já está tratando uma infecção fecal, né? Então, ele está ali com antibiótico intravenoso e ele tem ali algumas coisas em comum com o paciente da cama amarela. Os equipamentos que ele utiliza é o mesmo. Eu coloquei ali, por exemplo, o esteto do médico, né, estetoscópio. O profissional que cuida dele dificilmente vai ser um só. Então, além disso, ele tem médico, equipe de enfermagem, equipe de laboratório, equipe de farmácia que cuida dele, que é o mesmo. E eu tenho um ambiente, aquele quarto, onde o banheiro é um só. Usa-se a mesma pia, utiliza-se o mesmo vaso. Estou dando esse exemplo, gente, porque nós não sabíamos até então que o paciente de azul tinha uma doença transmissível, né? Então, ele está ali só tratando, está em investigação, e a gente tem, então, o pacientinho da cama amarela, que eu vou dar o exemplo. Digamos que seja um paciente que veio operar uma fratura de fêmur, por exemplo. Ele é um paciente suscetível porque ele tem uma porta de entrada. E esses dois pacientes estão no mesmo quarto. Então, olha aí para vocês terem uma ideia do tamanho dessa cadeia, né? Quantas opções ali que a gente tem de formas de transmissão. De provável, uma bactéria, por exemplo, que esteja no paciente azul, que passe para o paciente de amarelo. Por isso que a gente fala sobre as precauções padrão, tá? Pode passar, Pri, para mim. O que é chamada precaução padrão? Como eu disse, nós nunca sabemos que alguém tem uma doença transmissível até que se prove o contrário. Então, é quando a gente parte do princípio que todos têm uma doença transmissível até que se prove o contrário. Porque, como eu disse lá no início da palestra, cada um tem a sua cultura própria que traz no seu corpo. Né? Cada um traz as suas próprias bactérias que são inerentes à nossa vida. Nosso intestino, por exemplo, tem muitas bactérias que fazem com que ele funcione. Certo? Então, cada um tem uma doença transmissível até que se prove o contrário. Então, são todos os cuidados básicos que tomamos dentro do ambiente hospitalar, independente de suspeita ou confirmação de infecção ao paciente, né? E a gente parte, então, desse princípio, que todo paciente é contaminado até que se prove o contrário. Pode passar para mim, Fê. Que são noções básicas, né? Higienização das mãos, né? A gente ouviu falar tanto disso na Covid, gente. Todo lugar que a gente ia tinha um álcool em gel para a gente poder higienizar as nossas mãos. Na verdade, supermercado, banco, entrada de shows, enfim. Todos os lugares tinham, acho que ainda permanece até hoje o álcool em gel. Quem não tinha a rotina de higienizar as mãos com álcool em gel passou a ter, né? Por conta da pandemia. Por quê? Por que tanto álcool em gel? Tanto álcool em gel? Justamente porque a higienização das mãos é a forma mais barata e mais eficaz de se prevenir infecção, né? Porque a bactéria, por exemplo, ela não anda, ela não tem perninha, ela não tem asinha, né? Ela só consegue sair de um lugar para o outro se nós levarmos. Só que nós andamos,
certo? A maca anda. Então, as mãos dos profissionais, as mãos dos pacientes, as mãos elas são formas, então, de transmissão. Utilização de equipamentos de proteção individual, né, os famosos EPIs, utilização de luvas, máscara, gorro, uniforme privativo, né, e a utilização de materiais estéreis e descartáveis, como medidas de proteção, sapato fechado, unha curta, cabelos presos, zero adornos. Todas essas precauções são utilizadas dentro do ambiente hospitalar através de normativas, né, normas e rotinas, para evitar, então, o máximo que se pode a disseminação de micro-organismos dentro desse ambiente, tanto para a proteção de pacientes como para a proteção de colaboradores. Pode passar, Pri. Então, eu fui convidada, né, pelo Heitor para falar um pouquinho aqui para vocês sobre quais foram os desafios dentro do ambiente hospitalar em que eu estou inserida, para a gente poder trabalhar com a equipe essas formas de prevenção, né? Então, como que a gente conseguiu melhorar a adesão a essa cultura da nossa equipe? A melhoria na abordagem, né? O aumento, então, de cadeia de educação continuada. Não adianta, gente, sem conhecimento as pessoas não conseguem entender o motivo disso tudo. É muito fácil eu chegar para quem está chegando para trabalhar e falar assim, olha, você precisa utilizar isso, isso, isso e isso. Mas sem explicar o porquê, né? Por que tem que higienizar as mãos? Por que tem que utilizar a máscara? Por que tem que utilizar o gorro? Por que não pode utilizar o adorno? Então, tudo isso tem que ser melhorado dentro dessa instituição. Por quê? As normas de precaução e isolamento vai desde um hospital de 500 leitos a um hospital de 2 leitos. Tá? Então, elas não mudam de um hospital para outro, porque ele é maior ou porque ele é menor. As normas são as mesmas. Então, a gente precisa melhorar, então, a cadeia de educação continuada dentro das instituições. O desenvolvimento, então, dessas culturas de prevenção e de segurança. No hospital que eu trabalho, ele é privado, então envolve custo. Custo envolve explicar por que A mais A, por que 1 mais 1, por que 2 mais 2, tá? O porquê disso. Então, tudo que a gente vai criar dentro desse ambiente, desde um folder para poder ensinar, envolve custo. Então, aí vem a nossa parte de estratégia de planilhar, desenvolver, mostrar, então, para a alta gestão o porquê da importância dessa educação e dessas estratégias. A capacidade técnica e entendimento da equipe. A gente precisa entender até onde eles entendem o que a gente está dizendo, né? E nós não tínhamos um sistema informatizado, como é a realidade de muitos hospitais, e então era um trabalho manual. Como trabalhar? Né? Então, a gente tinha que chegar nessa estratégia de como trabalhar com a parte manual, prontuário manual, por exemplo. Mas era possível, gente, sempre é possível, tá? Pode passar, Pri, por favor. Então, a gente começou... Pode passando, Pri. Como que a gente conseguiu aumentar essa cadeia de educação continuada? A participação do Núcleo de Segurança do Paciente e da Comissão de Infecção Hospitalar em todas as integrações de novos colaboradores, residentes, internos, estagiários. Então, essa equipe ela está inserida nessa integração. Ao entrar para atuar dentro do nosso hospital, todos recebem uma palestra exemplificada da importância das precauções padrão, tá? Todos que entram para trabalhar precisam conhecer as normas, desde um estudante até um colaborador. A disseminação de cultura da cadeia epidemiológica, que foi aquela cadeia que eu falei para vocês de transmissão, a importância de entender a contaminação cruzada, ofertar os EPIs e condições para as normas estabelecidas. Por que eu falo isso? Não adianta colocar a carroça na frente dos bois. Não adianta eu desenvolver um protocolo perfeito no papel e eu não ter lá na prática o que eu preciso para desenvolver esse protocolo. Então, não adianta eu ter descrito e eu não entender como a minha equipe vai trabalhar. Eu vou dar um exemplo da minha instituição. Nós trabalhamos com aventais descartáveis para isolamento. Ok. Avental descartável. Ótimo, Neila. Como eu consigo esse avental descartável para o meu setor? É só pedir na CAF, no almoxarifado. O almoxarifado não trabalha de final de semana. E se eu não tiver o avental no final de semana? Então a gente precisa trabalhar a logística para a dispensação na farmácia. Então como que vai ser feita essa solicitação na farmácia? Vai ser feita no sistema
pela centro do custo daquele setor. Entendem o que eu quero dizer? A gente precisa deixar tudo muito alinhado para que lá na frente, quando a equipe passa a utilizar o seu protocolo, ela tenha como chegar até ele. Não adianta a gente descrever e a equipe se perder no meio do caminho. Então, tem que ser tudo muito bem alinhado, tudo muito bem estabelecido. Claro que você vai iniciar com protocolos pilotos. E ali você vai conseguir entender quando acontecer uma falha ali no processo e ajustar, para daí chegar lá na frente. Mas, assim, quando você criar o protocolo, você já tem que pensar nas prováveis falhas do que pode acontecer, né, na contingência para esse protocolo poder ir para frente, né? A capacitação com toda a equipe multiprofissional. Tem que ter educação continuada com a equipe durante o ano todo. Não adianta eu fazer ela uma vez apenas. Por quê? Gente, rotatividade dentro do ambiente hospitalar é enorme. Né? A enfermagem, principalmente falando de Maringá, né? A enfermagem roda muito, né? É uma equipe que quase nunca está completa durante um mês. Sempre está entrando um funcionário, um colaborador novo, ou está saindo um antigo. Então, a gente precisa sempre estar trabalhando com essa equipe multiprofissional. E a gente sempre lembrar que cada semente que a gente planta naquele coração é uma árvore que dará fruto de sabedoria lá na frente. Então, quando a gente passa o conhecimento, a gente está plantando uma sementinha, para que lá na frente essa pessoa possa, então, passar o conhecimento que ela recebeu de você para outras pessoas, né? E sempre atentar para o público que será capacitado. Qual é o nível de conhecimento? A palestra que eu vou dar para uma equipe de enfermagem não vai ser a mesma palestra que eu vou dar para uma equipe da higienização. Por quê? A equipe de técnicos de enfermagem, por exemplo, passou por um curso, né? Ela tem ali um pouco mais de embasamento científico, diferente de uma equipe de higienização, que o conhecimento dela é voltado para a área de limpeza, né? Para a parte de organização. Como que eu vou conversar com cada público? De uma forma com que ele entenda que o recado que vai ser dado. Né? Então, isso também é muito importante. Não adianta dar a mesma palestra para todo mundo. Quando eu fui passar o bastão, né, da enfermagem para frente, que foi para a enfermeira da CCIH que assumiu o meu local, ela não conseguia entender porque que na minha pasta de aulas eu tinha escrito assim, ó, aula técnicos de enfermagem centro cirúrgico, aula técnicos de enfermagem em unidade de internação, aula enfermeiros do setor, aula enfermeiros do centro cirúrgico, aula higienização, aula copa. Cada palestra, ela tinha um ponto especial de cada setor que ela ia ser dada. Isso é muito importante e eu consegui ver muito isso na diferença na hora que eu ia passar a parte de cultura de isolamento e precaução para a minha equipe. Pode passar, por favor. Ter uma CCIH ativa que trabalhe em conjunto com a equipe de gestores. Precisamos ser conhecidos. CCIH não pode ficar numa sala. Né? CCIH tem que estar lá no setor, ela tem que estar junto, ela tem que passar a auditoria interna, ela tem que entender o que está acontecendo nesse setor. Uma CCIH que fica apenas ali na sala, não conhece a equipe, não se mostra para a equipe, não será respeitada. Isso é também algo que eu percebi quando eu assumi a pasta. Né? Como eu disse, eu fiquei 6 anos nessa função e eu entendi que, para que os meus protocolos fossem entendidos e aplicados, eu tinha que estar ali junto, na linha de frente com a equipe, ouvindo eles, adequando os protocolos para as necessidades deles também. Pode passar, Pri? Então, como eu disse, muita capacitação, né? Nessas fotos a gente consegue ver que eu uso desde uma sala de reuniões até capacitação em loco, lá no setor. Porque não é sempre que a equipe vai conseguir sair da assistência para poder ir assistir uma palestra, né? Pode passar. Formas de chamar a atenção, né? Ali, a gente fez um bloquinho de mãos limpas ali, na época do carnaval, 0 adornos, né? Entrar ali dentro da UTI, fui com guarda-chuva dentro da UTI, mas fui, né? Para a gente poder capacitar a equipe. Nessa segunda foto é muito interessante, porque a gente tem ali toda a equipe da UTI, desde a equipe de enfermagem, higienização, fisioterapia, médico, todos juntos ouvindo ali uma cultura, né? É uma implantação de um protocolo. Isso é muito importante também. Pode passar, Pri? Aí é uma das ações que a gente faz dentro do centro cirúrgico, a importância da higienização das mãos. Para quem é da CCIH e estiver me assistindo, é praxe, né? A luz negra é a melhor forma da gente mostrar se ficou limpa ou não as mãos, né? Pode passar, Pri. Muito legal essa prática, ela sempre é 100% de adesão.
Fotinhas, Instagram, mostrar na internet, a gente tem que ir se adequando, né? O pessoal adora, né? Quando a gente leva um docinho também, tá, gente? Quando você leva ali um pirulitinho, um bombonzinho, alguma coisa com um recadinho, então é sempre muito importante. Pode passar? Mídia visual, né? Como que a gente trabalha isso junto com a equipe, recados dos setores, folders, flyers, é sempre muito importante, algo que chame a atenção, que lembre eles diariamente sobre a importância dos protocolos que a CCH institui de precaução e isolamento. Pode passar? Continuando com mídia visual, esse é o recado que a gente entrega. Ele já mudou um pouquinho, tá, dessa aula, mas é o recado que a gente entrega para os acompanhantes, porque, assim, é muito difícil para o leigo entender o motivo do isolamento, né? Então, a equipe estar capacitada para explicar a importância desse isolamento para o acompanhante é muito importante. Quando eu assumi a CCH lá em 2016, muitas pessoas perguntavam, tem que ser só a enfermeira do CCH explicar. Não dá, né, gente? Porque a enfermeira do CCH ela não é onipresente o tempo todo ali dentro do hospital. O enfermeiro, os técnicos, eles podem sim e devem explicar para esses familiares o motivo do isolamento e os cuidados. E quando a gente tem uma equipe bem capacitada, eles conseguem explicar isso de forma assim, simples e clara para o acompanhante. Pode passar? Bom, só para dar uma carimbada aqui com vocês sobre o que é o isolamento hospitalar. Né? São, então, um conjunto de medidas adotadas para realizar uma barreira que impeça a disseminação de agentes infecciosos de um paciente para o outro, para visitantes e para o meio ambiente. É indicado em doenças transmissíveis, tanto na suspeita como nas doenças confirmadas, em situações definidas durante o período de transmissibilidade. Para isso, medidas de barreira são adotadas que dependem da forma com que a doença é transmitida. Então, nós temos hoje, a Anvisa trabalha com 4 tipos de isolamento. Isolamento de contato, isolamento de precaução, que são nos casos de suspeita, aerossóis, que são para os vírus, que são transmitidos de formas aerosol, e gotículas, que são também para doenças que são transmitidas através de gotículas. Bom, eu vou falar da minha realidade. Eu nunca tinha trabalhado com gotículas até o Covid, dentro do ambiente hospitalar que eu trabalho. São poucas as doenças que eram transmitidas e necessárias a gotícula. Aerosóis tem algumas que são mais comuns. E foi como que eu posso dizer? Um desafio muito grande para a CCIH, para poder explicar a diferença da utilização de uma máscara cirúrgica para uma máscara com maior proteção, para aerosóis, que era a conhecida N95, PFF2, mas também não foi impossível e a gente conseguiu vencer com muita capacitação os cuidados de isolamento. Então, eu coloco ali as fotinhas ao lado, em que cada isolamento ele vai exigir, então, da equipe, do acompanhante, do paciente, o entendimento para essa segregação. Então, assim, gente, a gente segrega esse paciente principalmente para evitar a transmissão entre pacientes, né? E para que ele esteja num ambiente confortável durante a permanência no hospital, para que ele se sinta bem ali onde ele está, naquele ambiente de isolamento, e para que a equipe possa se proteger e proteger os outros pacientes também. Sempre pensando do lado na humanização também, tá bom? Pode passar, Pri. A gente consegue ver nesse quadro a diferença, né? Entre 1970 até 96, a gente já aumentou um pouquinho, já as últimas recomendações são de 2017, né? Mas a diferença dos isolamentos, como foi evoluindo, né? Olha que diferença. Lá em 1970, há 50 anos atrás, né? Existia assim, um isolamento total, um isolamento respiratório, um isolamento reverso, que não existe mais, e uma de precauções entéricas. Olha a diferença, né? Para os que a gente tem hoje, que eu citei anteriormente. Então, só para dizer para vocês que sempre evolui, pessoal. O que era lá em 2016, quando eu assumi CCH, já não é o que é hoje, em 2023. Então, essa parte de precaução e isolamento, com os estudos que a gente tem hoje, com a tecnologia, sempre vai avançar, tá bom? Pode passar, Pri. Os nossos desafios, né, na minha instituição, quando a gente falava sobre isolamento. Não possuir um ambiente específico para isolamento, né? Nós não tínhamos, assim, um quarto de isolamento. Onde que eu vou... precisei isolar esse paciente, onde eu vou colocá-lo? Tinha que esvaziar na enfermaria e colocar esse paciente num quarto comum, mas que eu tinha que adaptá-lo para aquele isolamento. Nossa UTI não possuía box, tá?
realidade de, eu acredito que 80% dos hospitais, gente, que eu estou falando aqui para vocês, tá? Formas de identificação precoce do paciente isolado, internado ou um paciente que retorna, que esteve internado, deu positivo para alguma infecção e depois retornou. O tempo, ficou feio ali, isolamento, errado ali a palavra, mas o tempo de isolamento, né, a padronização desse tempo de isolamento, a identificação do perfil epidemiológico do hospital, quais são as bactérias, quais são os vírus que eu já tenho presente dentro desse hospital, e o conhecimento das equipes. Isso é até hoje, né, gente, um grande desafio. Pode passar, Pri. E a cultura da necessidade de isolamento para os pacientes, acompanhantes e equipe. Né? Isso é algo que a gente tem que lutar diariamente. As estratégias, então. Além da capacitação bianual e integração, nós precisávamos pensar em campanhas e mídia visual. Né? Então, a gente trabalhou com estratégia de cores, para a equipe poder entender que quando existia aquela cor, era aquele paciente isolado por tal motivo. Criamos uma identificação do paciente isolado via sistema, na abertura do seu atendimento. Criamos uma identificação via prontuário eletrônico, que indica o motivo do isolamento. Identificações beira-leito em prontuário físico. Prescrição médica e de enfermagem diária com os cuidados necessários. Tudo isso para poder manter o isolamento e para poder melhorar essa cultura de isolamento dentro da instituição. Para que desde que o acompanhante, a pessoa da higienização, a equipe da copa, a equipe de enfermagem, a equipe da recepção entendesse que esse paciente ele está com um cuidado especial de isolamento. Então, todas essas estratégias são para esse fim, tá bom? Pode passar, Pri. Eu vou mostrar em fotinhas para vocês. Tá. A avaliação da CCH para todos os pacientes que têm a indicação de isolamento ou com suspeita, tá? Padronização desse tempo de isolamento, sempre em prescrição, para que toda a equipe possa ter acesso a esse tempo. A cultura de identificação desse isolamento para a equipe, para eles poderem identificar. Isolamento de precaução bem estabelecido. Um laboratório de microbiologia ativa que trabalha em conjunto com a CCH para a identificação o mais rápido possível se esse paciente for precisar de isolamento. E um trabalho em conjunto com a Central de Regulação de Leitos também, para que a gente possa ter um isolamento de precaução eficaz. Pode passar, Pri? Então, ali eu dou um exemplo para vocês do recado que aparece quando esse paciente chega no hospital. Ele vai abrir um atendimento lá na recepção e já aparece uma observação se esse paciente está ou não em isolamento. Esse aqui foi o nosso carro-chefe para a gente poder identificar precocemente se esse paciente está isolado e então instituir todos os cuidados com EPIs e com segurança para o atendimento desse paciente de forma mais humana possível. Tá? Então, ali a gente coloca o isolamento, o motivo do isolamento, tá? E até quando vai esses cuidados de precaução. Pode passar, Pri? No nosso sistema, a gente trabalha com o SOMV, tá? O nosso isolamento, como eu disse, são identificados por cores. O azul é gotícula, rosa é aerosol, laranjinha é isolamento de vigilância e amarelo é isolamento de contato. Então, ele também fica ali bem visível na abertura de atendimento desse paciente. Qualquer prescrição que for ser feita, qualquer relatório, por qualquer profissional, desde a fisioterapia, médica, nutrição, eles vão ter acesso que esse paciente ele está em isolamento. Pode passar? Nessa aba, a gente consegue entender o motivo do isolamento, tá? Então, eu sou nutricionista, eu vou evoluir o senhor João e eu vi que ele está em isolamento de contato. Eu consigo ter acesso do motivo desse isolamento, que também é importante para o desenvolvimento do meu cuidado para ele, tá? Pode passar? Fora isso, né, para as outras áreas que não têm acesso ao prontuário eletrônico, nós temos as placas de identificação. Como eu disse, a gente trabalha com essas situações de cores. Nós não vamos mudar, é algo que deu muito certo, a divisão de cores para a equipe, principalmente higienização e copa. Só pela cor eles já conseguem entender qual é o isolamento e quais são os EPIs necessários para cuidar desse paciente. Então, é rosa, azul, amarelo e laranja. Isso está muito bem definido, tá? Pode passar. Essas plaquinhas são as que vão na porta do quarto. Fora isso, a gente tem uma plaquinha que fica na pasta do paciente e a enfermeira da CCIH, ela imprime uma folha colorida, tá? Com as recomendações de cuidado para esse paciente na cor do isolamento. Então, a gente tem folha laranja, folha amarela, folha azul e folha rosa também. E isso dá muito certo. A equipe bate o olho, já vê que tem alguma coisa amarelinha ali, já sabe qual é o isolamento de contato. Pode passar aqui.
Nós não temos ainda um ambiente específico para isolamento, nós ainda adequamos a enfermaria, mas nós criamos uma forma, né, um protocolo para adequar essa enfermaria. Então, a gente trabalha com kit exclusivo. Lembra lá no começo que eu falei da cadeia de infecção cruzada? Os aparelhos que a gente não divide, então, entre os pacientes. O paciente de isolamento, ele utiliza exclusivamente aqueles aparelhos, tá? Os EPIs ficam ali dispostos, fácil para a equipe poder se paramentar para entrar nesse isolamento. Lixeiras grandes, né? E a gente organiza, então, todos são capacitados para organizar essa unidade para trabalhar com esse isolamento. Então, é o simples que dá certo. A palavra, na verdade, assim, eu acho que a frase que resume é isso, né? O simples que dá certo. Pode passar? Um fluxograma, então, que a gente estabeleceu com a central de regulatória de leitos, com os isolamentos de precaução. Tá? Isso é muito importante para a gente poder também prevenir, né, pacientes que vêm de fora, que já estavam institucionalizados com cultura de, principalmente, bactérias multiresistentes. Então, a gente isola esse paciente, coletamos alguns exames para poder comprovar que ele não tem qualquer tipo de bactéria resistente, e se ele tiver, ele mantém, então, um isolamento aí padronizado pela CCIH. Pode passar, Pri? Fora isso, a gente trabalha com indicadores, mostrando para a autogestão a importância, então, de todas essas medidas, né? Quando a gente tem algum caso de surto ou algo do tipo, a gente consegue identificar precocemente e, então, trabalhar as medidas para a gente poder ver se tem como algo a melhorar. Tá bom? Eu dou só alguns exemplos dos nossos indicadores, ainda em Excel, gente, para provar que o simples dá certo. Tá? A gente não precisa também de algo muito mirabolante, algo muito elaborado. Claro que para quem tem acesso a ferramentas isso é excelente, mas é só para mostrar para vocês que a gente tem o simples que dá certo sim, e funciona bem, e é sempre muito elogiado pela equipe clínica principalmente. Pode passar, Pri? Aí é o nosso cuidado que a gente tem com o laboratório de microbiologia, um contato direto, né, em que a gente controla todos os exames coletados de doenças transmissíveis. Pode passar. Bom, acabou. Né? Eu sei que eu acho que eu estendi um pouquinho, tá, Carol? Mas basicamente essa aula ela tem uma frase aqui que eu coloco no final, né? Insista, persista e nunca desista, né? Sempre tem algo a melhorar, sempre tem algo que você pode aprender. Eu estou aqui hoje para ensinar, mas eu já aprendi com vários colegas, né? A gente está sempre trocando figurinhas. O Hub ele é excelente, principalmente por conta disso. Ele traz, né, uma organização que mostra que quando a gente troca informações, a gente consegue sempre melhorar. Né? Então, nunca desista. Uma cultura que você planta hoje na sua instituição, daqui a algum tempo ela vai dar, sim, resultados. E aí a gente é até elogiado muitas das vezes. Tá bom? Muito obrigada pela atenção de todos. Fica aqui o meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, pode estar encaminhando, que eu respondo com todo prazer. Obrigada, pessoal. Obrigada a você, Neila, por ter participado, né, dessa agenda e também por ter compartilhado todo o teu conhecimento e experiência prática também nesse hospital oncológico. Nós que agradecemos, tá? Foi um prazer, uma honra, muito enriquecedor, né? Tantos detalhes. Muito obrigada de verdade. Pessoal, eu acabei de colocar aqui no chat um link para vocês preencherem, caso vocês tenham interesse em receber certificado, tá? Nós precisamos receber as informações, tá? Que vocês estiveram presente. E então preencham. E aí, se alguém tiver alguma dúvida e quiser colocar aqui agora, a Neila pode responder para vocês, tá? Só vou pedir para vocês irem sinalizando aí, que aí nós vamos conduzindo aqui, caso alguém queira colocar alguma pergunta. Alguém? Agora tá todo mundo preenchendo o link, né? Eu coloquei durante a apresentação, mas às vezes nem todo mundo percebe. E aí, quando coloca no final, o pessoal vai preencher o link e não lembra. Pessoal, alguém quer fazer alguma pergunta? Sim, não. Não? Bom, pessoal, então, de toda forma, essa palestra ela foi gravada, ela vai ficar disponibilizada lá no blog do Hub. Quem tiver interesse, tá? Depois pode entrar lá, pode acessar, pode olhar. Eu vou até colocar o link aqui do blog para vocês.
Eu acredito que até amanhã ele já vai estar disponível, tá? Então vocês podem entrar lá e dar uma olhada, olhar com mais calma. Acabei de colocar o link aí no chat também. E aí, pessoal, já que vocês não têm nenhuma dúvida, eu vou concluir aqui, vou considerar como encerrada e agradecer mais uma vez a participação de todos vocês e, em especial, a da Neila, tá bem? Pessoal, no próximo mês nós vamos ter mais uma palestra dentro dessa perspectiva, né, dessa linha estratégica de qualidade e segurança do paciente. E aí eu vou pedir para vocês acompanharem lá no site do Hub para vocês verem qual que é o próximo tema, se vocês estão interessados, alinhados ao que vai ser apresentado no próximo mês. É uma vez por mês, sempre tem um tema dentro dessa linha, tá bom? Então, pessoal, bom trabalho a todos. Até mais. Até, Tchau, obrigada. tchau, pessoal. Até mais.